Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tainara Medeiros, mas vocês podem me chamar de Tatassauro. Eu sou bióloga e, se tudo der certo, eu serei mestrando em paleontologia. E hoje o assunto que a gente vai falar é uma introdução sobre os iquinofósseis, mas vai ser algo bem geral, só para dar uma base assim para quando vocês forem prestar alguma prova que caia esse tema. Primeiramente, a gente vai começar a definir a diferença entre um iquinofóssil e um somatofóssil. Bom, o iquinofóssil, ele é basicamente o registro da atividade que algum organismo teve quando ele estava em vida ou em vias de morrer, e aquilo ali foi incorporado no registro sedimentar, e aí se tornou um iquinofóssil. Enquanto que o somatofóssil é aquele registro corpóreo que a gente tem do organismo, que é o que a gente tradicionalmente conhece, como alguns fragmentos de concha, ossos e por aí vai. Mas então, né, por que que é tão importante estudar os equinofósseis? Bom, primeiramente porque eles podem indicar o paleoambiente, tem alguns traços que eles podem ser meio que exclusivos de ambiente terrestre, como o caso de pegadas de determinados vertebrados. Outros vertebrados eles podem ser indicativos de ambiente marinho, ou até mesmo de alguns grupos de invertebrados. E ele consegue, acho que com os iquinofósseis, a gente consegue refazer esse comportamento que um organismo tinha, não necessariamente indicando qual era o organismo de fato que estava tendo esse comportamento, mas a gente consegue entender se era um comportamento de predação, um comportamento de habitação e por aí vai. Depois vou falar um pouco mais sobre esses tipos de comportamentos. E tu consegue ter o registro de muitos organismos de corpo mole, como por exemplo, alguns organismos vermiformes, eles acabam fazendo algumas trilhazinhas assim no sedimento e isso consegue ficar preservado, esse comportamento deles de contração da musculatura para realizar a locomoção. E além disso, os ignofósseis são muito importantes porque eles são preservados in situ, ou seja, no mesmo local que eles foram feitos, é o local que eles vão ser preservados e eles vão ter uma alta resolução espacial. Aí a gente tem as duas categorias master assim de definição, que é a bioturbação e a bioerosão. Passou um passarinho aqui, por favor, ignorem. Tanto invertebrados quanto vertebrados quanto plantas podem fazer isso. A bioturbação, basicamente, é a perturbação ali no sedimento, é algo mais sutil, enquanto que a bioerosão é a destruição ou remoção desse substrato lítico já mineralizado ou semi-consolidado ali. Aí ele é um pouco mais hardcore. E dentro da bioerosão também envolve, tipo, traços que ocorrem em conchas, em ossos, do tipo, algum outro organismo foi bioerodiu essa parte de um outro organismo. Existem três formas de tu classificar os iquinofósseis. Tu pode ir por uma estratinômica, que daí tá levando em consideração a posição ali da camada sedimentar, tá levando muitos conceitos da geologia. Tu pode pegar a classificação etológica, que tu está levando em consideração o tipo de comportamento que esse organismo estava tendo, ou tu pode fazer a classificação taxonômica, que daí segue aquelas regras ali lineanas e por aí vai. Vai ser um pouco mais simples iniciar pela essa classificação etológica, que ela é um pouco mais didática de entender. Então, tem o repícnea, que são os traços de locomoção, que é, por exemplo, as pegadas, aqueles traços que eu tinha dito da contração muscular ali dos organismos vermiformes, que eles deixam esses traços aí no substrato. E aí a gente tem algumas subcategorias. O primeiro é o cursícnea, que são exclusivamente traços em ambiente terrestre. Tem o natícnea, que são exclusivamente traços de natação, e o navícnea, que ele é um traço de natação em um tipo de substrato específico, que é o swap ground. Tem o domícnea, que são os traços de habitação, ou seja, o sedimento ali que o organismo está habitando, que ele cavucou ali para ele estar presente. E aí tem uma subcategoria que é o aestivicnea, que são o de alguns organismos, eles têm um período de dormência, e aí é referente a esse período de dormência que eles estão paradinhos ali de boa. Tem o Fodnicnea, que são os traços de moradia e de alimentação também. E aí tem a subcategoria Chilicnea, que são os traços de moradia e alimentação em substratos lenhosos. E esse moradia e alimentação
pode ser, por exemplo, alguns besouros, eles costumam comer carcaças. E aí, alguns eles acabam colocando as larvas deles nos ossos. Então, as larvas, ao mesmo tempo que elas estão habitando aquele osso, morando naquele osso, elas também estão se alimentando do osso. Aí, esse é um exemplo. Tem o Passíquia, que daí são os traços de pastoreio. Acho que ele é meio autodidático, mas são os traços que lembram bastante pastoreios. Tem o Cubíquia, que são os traços de repouso, quando o bichinho tá ali, sei lá, pensa que ele tá nadando de boa, aí ele tem que descansar um pouquinho. Aí esse traço dele indo descansar, às vezes fica salvo ali no sedimento. E tem uma subcategoria que é o Volíquia, que é o traço de decolagem. As aves, elas deixam daí no sedimento uma posição diferente ali das patinhas dela, que era o momento em que elas estavam decolando. Tem o Fugíquia, que são os traços de escape, que é tipo assim, imagina que tem algum organismo de conchinha que ele tá vivendo no substrato, só que daí por algum motivo teve algum desmoronamento e aí caiu o sedimento ali naquele buraquinho que ele vivia. Ele vai ter que escapar. E aí isso também pode ser que fique registrado no sedimento, esse traço de escape dele. Aí tem o Agríquia. Ele é um pouquinho mais complexo de entender. Eles são os traços de cultivo, mas o comportamento ele indica que pode ser moradia ou produção de armadilhas ou jardinagem. E aí tem o Calíquia, que são os traços de nidificação. Inclusive, tem uns tipos de besouro, que são os besouros rola-bosta, que daí tu consegue ver, tipo, os traços deles rolando no cocô, para eles fazerem a oviposição deles. Tem o praedícnea, que são os traços de predação, que é quando tu consegue identificar esse comportamento de predar alguma coisa. Aí tem o mordícnea, que ele é exclusivamente de mordidas, e o irretícnea, que ele é exclusivamente do aprisionamento de presas, tipo, pensa numa aranha que fez uma teia para cair a presa ali. Isso é um tipo de comportamento para aprisionar as presas. Aí tem o digestícnea, que são os traços de digestão. Tem o equidisíqunea, que são os traços de muda, tipo, quando o organismo está fazendo a troca ali do exoesqueleto dele. E aí tem uma subcategoria também, que é o pupíqunea, que daí são os traços de muda mesmo, né, da pupação. E tem o fixíqunea, que são os traços de ancoragem, que é quando um organismo está se ancorando ao substrato, que geralmente organismos com conchas também fazem isso, alguns deles. É aqui um pouco mais específico para plantas, tem o Cecidoíqunea, que são os traços de interação inseto-planta, que daí, por exemplo, a formação de galhas, às vezes tem alguns insetos que eles colocam as larvinhas deles nas folhas, e aí forma galhas, que é tipo uns tumores nas folhas. Tem o Sphenoíqunea, que são os traços de bioerosão por raízes, que daí tu consegue ver esses traços das raízes erodindo o substrato ao qual elas estão inseridas, e tem o corrosíqunea, que são os traços daí de corrosão pelas raízes. E a corrosão pode ser aquela coisa mais química. Aí essa parte de nomenclatura, que daí entra um pouco na classificação taxonômica, a gente tem o iquinogênero e a iquinoespécie. Não tem nada reconhecido acima de iquinogênero, então não existe iquinofamília nem nada assim. Embora informalmente algumas pessoas talvez possam se referir, mas nos termos assim mais corretos não existe. Então, a forma que tu vai tentar classificar esses comportamentos é que tu vai tentar dar nome referente à atividade que tu tá identificando e aquela atividade, tu vai tentar descrever um pouco ela com esse nome. Mas uma das coisas que tu tem que estar ciente é que um único organismo, ele produz diversos traços. E um traço pode ter sido produzido por diversos organismos. Por isso que entra a complicação de tu tentar associar um organismo a um traço. Meio que não tem como, porque o organismo pode fazer diversos traços e um traço tem vários organismos que fazem. E aí segue as mesmas ideias ali de toda a taxonomia linneana que a gente já viu em outras aulas, a classificação ali tem que ter nomes diferentes, tanto dos códigos de nomenclatura botânico quanto os zoológicos. O icnológico também precisa ter nomes diferentes. Tem o esquema da ordem de prioridade também, a primeira pessoa que descreveu é a que está na lista de prioridade para ter o seu taxon reconhecido. E também são termos latinos ou de que tenham sofrido alguma latinização.
E agora, icnocenoses e icnofaces. Talvez esses termos apareçam e é importante saber diferenciar eles. Icnocenoses é um conjunto da assembleia de icnofósseis que tem ali no local. E icnofaces, assim como faces nas rochas ali, quer dizer, as características das rochas, e a gente já viu sobre biofaces e tudo mais, as icnofaces também são as características dos icnofósseis que estão na rocha. Aí, a gente tem algumas categorias, que são as equinofaces continentais e as equinofaces marinhas. Aí agora a gente vai começar falando das equinofaces continentais. A gente tem lagos efêmeros, que são aqueles lagos que se formam em determinado período e aí depois eles desaparecem, eles são rapidinhos ali. Eles podem ter bem representado alguns traços de repousos e também alguns traços de pistas que alguns invertebrados fazem. As planícies de inundação e margens de canal têm traços bem diversos. E aí é só pensar assim, diversos mamíferos não, diversos vertebrados, eles vivem próximos de lagos e por aí vai. Então, é muito comum tu encontrar essas pegadas, e aí isso depende de como o substrato está úmido ou não, para ser possível tu ter essas pegadas preservadas. Mas além disso, tem também tubos, escavações e outros tipos de pistas provocados por invertebrados. Em lagos permanentes, tem muito traço de invertebrado. E aí, em dunas eólicas e áreas interdunas, tem pouca preservação. Por quê? Porque daí depende da umidade. Então, vai ser mais nas áreas de interdunas que tu vai ter bastante umidade, um pouco mais de umidade, né, se comparar com as dunas eólicas. E aí, tu consegue ter um pouquinho de icnofósseis preservados, mas geralmente são pistas e escavações. E aí, nas icnofaces marinhas, eu vou trazer essa imagem aqui, que é do livro do Carvalho, que tem diversos nomezinhos. E assim, uma das coisas que eu acho legal é de tu saber que esse conjunto, por exemplo, esse Nereites, ele vai corresponder, tu consegue fazer uma implicação de batimetria. Então, tu consegue saber que ele veio de uma zona batial a uma zona abissal. Aí, essa zooficus, tu consegue saber que é entre uma zona nerítica a uma zona batial. E por aí vai. Essa imagem ela já é bem didática por si só. E aí, a energia do meio, tu pode ver que, tipo assim, deixa eu mudar aqui a cor da caneta para ser mais fácil explicar. Aqui a energia é muito alta, porque é onde está quebrando as ondas, então tem alguns traços assim um pouco mais simplesinhos, enquanto que para cá, que é onde tem um pouco menos de energia, tu acaba tendo uma diversificação, vendo uns traços assim bem mais diferentões. E é interessante que dependendo como for o tipo de questão, alguma coisa do gênero que cair na tua prova, tu pode ter uma questão, por exemplo, assim, é um local, uma análise ali de uma camada, e daí na primeira camada tinha o Nereites, na segunda camada tinha os Zooficus, depois tinha o Escolitos e aí depois tinha o Nereites de novo. O que tu acha que pode ter acontecido naquela camada sedimentar? Bom, tu foi de um lugar que ele era de grande profundidade e aí foi diminuindo a profundidade. Então, tu tá tendo um evento de regressão. Só que depois aumentou a profundidade de novo, então tu teve uma transgressão. E aí tu também consegue fazer várias implicações aí de estratigrafia de sequência só analisando os equinofósseis e o conjunto de equinofácies e equinocenoses. Mas então, né, para que servem os equinofósseis? Bom, a gente já falou ali de comportamento, para dizer as condições energéticas do meio, para também dizer o tipo de substrato, porque determinados traços só vão conseguir ser feitos em determinados substratos. Profundidade, que também já falei, reconstrução paleogeográfica também é muito importante, que é aquela parte ali de, será que teve subida, descida do nível do mar e por aí vai? Tu consegue identificar um pouco a diversidade daquela fauna e flora que estava ocorrendo e também fazer uma densidade relativa do conjunto de organismos que tinha ali. Só que uma das coisas também que tem que cuidar é que muitos traços não querem dizer que tinham muitos organismos, que, como dito, um organismo pode fazer diversos traços. Então, algumas coisas que tem que ter alguns cuidados.
Mas então, né, os usos na paleonto que os iquinofósseis têm. Bom, eles conseguem fazer com que a gente tenha um registro de alguns dos organismos de corpo mole, e aí também traçar esses padrões de comportamento, alimentação, locomoção, todas aquelas classificações ali etológicas que a gente tinha visto, a gente consegue reconstruir toda essa teia trófica. Na sedimentologia e estratigrafia, consegue indicar o grau de bioturbação daqueles sedimentos, as condições de deposição, se estava sendo uma deposição mais lenta, uma deposição mais rápida, e também indicar correntes, porque determinada forma que esse traço estava sendo feito, tu consegue ver como é que estava o fluxo da água, por exemplo, naquele momento. Além disso, tu consegue indicar a consistência do substrato, porque alguns organismos e alguns traços só vão poder ser feitos em determinados substratos. A seleção do sedimento também, porque tem determinados organismos, pensa que eles estão ingerindo ali o substrato, tentando procurar determinadas fontes alimentares ali. Eles vão meio que selecionar, porque se é um organismo pequeno, ele só consegue engolir determinadas partículas de determinados tamanhos, então ele acaba fazendo uma seleção de sedimento. Além disso, tu consegue também indicar um pouco da salinidade e temperatura, porque os organismos eles são bem sensíveis a esses parâmetros e aí determinados traços que a gente pode ver que são de determinados tipos de organismos que vivem em ambientes que têm uma salinidade X, uma salinidade Y, vão ser feitos, tu consegue fazer essas implicações. E aí, por último, tu pode utilizar também para tentar fazer essa concentração de oxigênio. Em ambientes com baixo oxigênio vai ter poucos traços, enquanto que ambientes com bastante oxigênio vai ter mais traços. Isso porque a quantidade de organismos que podem fazer esses traços acaba diminuindo com a falta de oxigênio, né? A batimetria, que a gente já falou, e a estratigrafia de sequência, que também já foi dita de como tu pode fazer uma implicação ali de estratigrafia de sequência. Uma aula super curtinha, gente. Eu espero que tenha dado para entender um pouquinho sobre isso e como que tu pode usar os equinofósseis. Espero que ajude bastante vocês. É isso, abraços.